Xalabassori andarás. Aleluia. 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 Chora labassori andarás. Aleluia. Todas as vezes que você entrar em algum lugar, seja esse lugar qual for, o seu trabalho, a casa de um amigo, um supermercado, qualquer lugar diferente da sua casa, porque nesse lugar, quando você entra como filho de Deus, é chegado o reino de Deus. Você, como rei nessa terra, você chega no lugar, chegou alguém com autoridade para manifestar o Senhor Jesus. Nós não vemos com os olhos naturais, né? Nós não conseguimos ver, mas no mundo espiritual há uma mudança de ambiente. Às vezes você nem sabe, mas eu já tive essa experiência de entrar num lugar e de repente havia contenda, havia discussões, havia desentendimento naquele lugar e eu não conhecia. E de repente, só pelo fato de eu ter me deslocado ali, aquela contenda, aquela discussão, aquela desarmonia cessou. E as pessoas ficaram sem entender o que havia acontecido. Mas no meu coração eu sabia que a palavra diz que nós somos luz. E quando vamos em algum lugar onde a treva está dominando, ela tem que sair, ela sai. Não porque somos melhores, não. É a presença do Espírito Santo em nós. Como filhos de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o céu na terra. E nós entramos, e quando há um reino totalmente contrário àquele ao qual nós pertencemos, não tem como dois reis reinarem no mesmo lugar. E nós determinamos, passamos a ter o domínio, passamos a ter a posse daquele lugar quando nós entramos, para Ele, para a glória dEle, amém? Esse louvor maravilhoso que a minha irmã está ali louvando, como é que é mesmo? É isso? Que se abram os céus e o teu reino vem. É isso que acontece. Que se abram os céus e o teu reino vem. Quando você entra na casa daquele parente, quando você entra naquela pizzaria, naquela padaria, aleluia, aleluia, creia nisso, aleluia, e o teu reino vem. Que se abra os céus e o teu reino vem. Que se abra os céus e o teu reino vem. Amém. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite aos nossos irmãos da internet, aos nossos irmãos aqui. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João 3. E nós vamos meditar numa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Mas antes eu gostaria de compartilhar também algo que o papai me falou hoje à tarde, quando eu estava meditando na palavra e também observando um dos grupos ao qual eu faço parte. Inclusive eu até vou falar dele aqui. Há um grupo formado chamado de o Grupo dos 300. Quem quiser saber, me procure, depois eu explico o que é. Não vou falar aqui do que se trata, mas pode me procurar e vou estar explicando o que é. Então, alguns comentários tremendos e testemunhos de pessoas que resolveram
confiar em Deus, resolveram crer que existe um Deus provedor, crer que existe um Deus amoroso e que Ele sabe de todas as nossas necessidades e Ele está pronto a supri-las. Quando nós abrimos o nosso coração e aguardamos nele e resolvemos entrar no descanso do amor do Pai, no colo dele. E com isso, o Senhor falou ao meu coração assim: filha, essa é a minha principal característica. Eu falei, como assim? O Senhor me disse assim: eu sou o Deus provedor. Eu falei, sim, a palavra me diz que o Senhor é o grande Jeová Jirê, né? Quando Abraão estava para subir com Isaac para sacrificá-lo, perguntaram a ele, mas ele perguntou, e aí, cadê o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá. Jeová Jiré se chamou aquele lugar. Mas o Senhor falava ao meu coração assim, desde o princípio, eu sou o Deus da provisão, preparo todas as coisas, para que quando você precisar já esteja pronta. Olha só, o Senhor ele me disse que quando Ele preparou toda a terra, em Gênesis, que Ele preparou todas as coisas antes de criar o homem, o Deus provedor. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Ele já havia preparado o cordeiro que ia ser imolado para resgatar o homem do engano, do pecado e trazer a ele a salvação. Ele foi me mostrando no percurso da palavra que lá, quando Jesus já havia se manifestado, quando o Senhor em Cristo havia se manifestado, a primeira manifestação de Jesus, nós sabemos que o primeiro milagre foi feito em Caná da Galileia, né? Naquela bodas, naquele casamento. E nós sabemos que já escutamos muitos pregadores falarem a respeito, e cada um conforme a sua revelação, que foi maravilhoso, porque o Senhor, Ele transformou água em vinho. Mas o Senhor disse, sim, foi transformada a água em vinho, mas primeiro foi vista a necessidade de se prover algo que havia acabado. Havia acabado o vinho. E o Senhor, um Senhor que tem a condição de Pai, que provê todas as coisas, e que aquilo que está faltando, Ele diz, não vai faltar, porque eu vou gerar e vou trazer para você. Olhou e viu, está faltando? Não. Aonde eu estou, nada falta. Diga isso para o seu irmão. Aonde o Senhor está, nada falta. Vamos ler 1 João? Aleluia. Versículo. Aleluia. 1 João 3, versículo 8. Diz assim. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Jesus, Ele tinha algo com Ele assim. Ele sabia
qual era a obra do Pai com ele. Ele sabia disso. Quando a palavra diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele sabia quem ele era. E desfazer as obras do diabo é desfazer tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Como eu estava dizendo aqui no princípio, que tudo que é falta, que é dificuldade, que é escassez, são situações que não pertencem ao Senhor. O Senhor não nos criou para isso, para termos escassez, privações, dificuldades. O Senhor não nos criou para isso. Porque o Senhor, Ele é o nosso Pai, o qual é o dono do ouro, o dono da prata, aquele que tem todo o poder, aquele que é o dono de todas as coisas. E nós, como filhos, sabemos que somos herdeiros dele. E nós temos essa promessa para nós, né? A promessa de provisão, a promessa de abastança, a promessa de recursos liberados para nós. Mas nós vivemos nesse mundo aonde as pessoas correm atrás dos recursos, as pessoas se preocupam demais com aquilo que estão lhe faltando, ou com aquilo que elas possam conquistar. E por estarmos vivendo nesse mundo, muitas vezes, nós acabamos sendo influenciados por esses sentimentos, por essas questões que trazem desespero, angústia, preocupação. E isso não pertence ao Filho de Deus. Isso não pertence a nós. Porque se nós conhecemos o nosso Deus intimamente, o nosso Pai intimamente, nós sabemos que Ele nos ama. E que todas as nossas necessidades serão supridas. Porque assim como Ele já havia preparado o Senhor Jesus desde a fundação do mundo, para que quando se manifestasse, Ele desfizesse as obras do diabo, e andasse no nosso meio, e fosse provendo cada necessidade daquele momento, fosse ela qual fosse. Uma necessidade de cura, uma necessidade de libertação, até mesmo uma necessidade de provisão, né? Ele fez tudo isso, mas isso foi preparado pelo Senhor, bem antes da fundação do mundo. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que havia uma particularidade dele, que ele nos ensina como saber e entender o que o Senhor quer conosco. O Senhor Jesus, ele se retirava muitas vezes para orar. E todos os momentos que ele se retirava para orar, assim que ele terminava, ele descia ou do monte ou saía de algum lugar, ele já começava a manifestar o seu chamado, já manifestar aquilo pelo qual ele foi enviado. Começavam a ver os milagres, começavam a ver os prodígios, mas logo depois dessa busca dele pelo Pai, o Senhor nos ensina aqui que antes de nós frutificarmos em nosso chamado, de nós operarmos no dom que o Senhor tem nos dado, precisamos buscar intimidade com Deus. Eu acho interessante porque esses dias mesmo, o Senhor me falava sobre algumas coisas que Ele tem feito no meu caminhar com Ele. E que eu achava que, antigamente, né, eu pensava assim, eu creio que eu fui chamada para adorar o Senhor, louvar, ministrar louvor, né? E o Senhor me trouxe algumas revelações e trazer uma palavra para a igreja. E eu pensava assim há anos atrás, que isso era o meu limite. Mas quando eu comecei a mergulhar em oração em línguas, quando eu comecei a colocar em práticas, né, em praticar as práticas espirituais,
Muitas coisas foram mudadas e moldadas pelo Senhor em mim. Algumas pessoas talvez possam pensar assim, pastora, como já me perguntaram, né? Alguém te pediu para fazer isso? Ou alguém falou, olha, você tem dom para isso, faça aquilo? Não. Quando nós viemos para a vida no Espírito, é verdadeiramente aquilo que o pastor Heber diz. Você naturalmente começa a dar fruto naquilo pelo qual você foi chamado. Aquilo que já está dentro de você. Não precisa ninguém mandar. Não precisa ninguém falar, faz isso, faz aquilo. Naturalmente você começa a se mover na necessidade que há. Você começa a dar fruto verdadeiramente conforme a sua árvore. É interessante. E o que promove isso é essa busca, é esse desejo de querer ter mais intimidade com Deus. É buscar Ele mesmo, é orando. O Senhor hoje falou comigo assim, filha, uma criança, quando ela nasce, ela chora e os pais sabem que ela está ou com sono, ou está com alguma dor, ou está com fome. Mas a partir do momento que ela vai crescendo um pouquinho mais, a primeira coisa que ela quer fazer é falar. Ela quer expressar. Ela tem essa necessidade. Porque falar faz parte da natureza do homem e da comunicação. Ela tem aquela necessidade de se comunicar. E conforme o lugar que ela nasce, ela vai aprender a língua da pátria dela, conforme os pais falam, ou aqueles que a criam, falam. Então, nós quando nascemos verdadeiramente de novo, tem que ser automático, natural em nós, desejar falar a língua da nossa verdadeira pátria. Isso tem que ser automático. Isso tem que vir assim, um desejo em nós. Se nós nascemos de novo, se você nasceu de novo, você vai ser levado pelo Espírito a falar na linguagem celestial. A linguagem do reino a qual você pertence. Olha que interessante. E a intimidade com o Pai, ela vai fazer com que nós venhamos a receber poder e autoridade e intrepidez para operar no chamado. E isso acontece nessa intimidade do cantaralabachore, andalabachore, cantaralabás. É nessa hora aonde você conversa com seu Pai e que Ele fala com você e através de você, é que vai sendo construído dentro de nós tudo aquilo que Ele já determinou antes da fundação do mundo, que se operasse em nós, que comece a ser edificado, para no exato momento dele dar o fruto e se manifestar. Todos nós fomos chamados para manifestar Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. E é nessa intimidade que se revelará quem nós somos realmente. Você quer saber quem você é realmente? Para que você foi chamado? Qual que é o seu dom? Qual que é o seu campo de atuação? Né? Busque ao Senhor, busque intimidade. Está orando 1 hora, 2 horas, ora 3, ora 4, ora mais. Fale mais com o seu Pai. E Ele vai revelar isso para você. Ele vai mostrar isso para você. Olha que interessante, né? Aleluia. E quando Ele fala, não há dúvida. O Pai falou, a fé vem junto. O Pai disse, a fé, ela cola. E você vai conseguir andar naquela palavra com intrepidez,
com ousadia, sem receio de nada. E se alguém falar algo ao contrário para você, você não vai se importar, porque a palavra dele é rema para você. A palavra dele é uma palavra como se aquilo queimasse como um fogo dentro de você. É uma marca. Fica marcado. E você vai sentir alegria. E você vai sentir prazer em andar nessa palavra. Porque é uma certeza que ele vai trazer ao seu coração. Tremendo, aleluia. Aleluia. A palavra que fala aqui no versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo foram desfeitas. Ele manifestou, amém? Através de você, ele vai se manifestar, amém? Se você se propor a andar nessa palavra que o Senhor te deu. As obras do diabo são desfeitas. Elas já foram desfeitas por Cristo. É uma mentira de Satanás quando ele diz que você está enfermo, você está cativo, você não tem direito, você não vai chegar naquele lugar, você vai continuar pobre, você vai continuar endividado, as pessoas não gostam de você, ninguém quer saber de estar ao seu lado, você não vai encontrar ninguém para casar, o seu noivado não vai acontecer, ninguém vai olhar para você mais. Mentira, esquece isso. Não é verdade. A palavra do Senhor diz que o nosso Pai, Ele é amor. E esse amor é derramado por toda a terra. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor está sobre toda a terra. E para que você receba esse amor, para que você tenha certeza que esse amor te pertence, você tem que se dispor a buscá-lo, a ir ao encontro dele. E isso é uma decisão que você pode tomar essa noite. Nós temos escutado que muitas pessoas, dentro da própria igreja, correm o risco de ainda não terem nascido de novo. A palavra diz que somos espírito. Esse é o nosso verdadeiro eu. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. E o nosso espírito, ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, que traz as revelações do Pai para nós. Olha, e é através dessa comunhão com o Senhor que sabemos quem somos verdadeiramente. E quando descobrimos quem somos, sabemos que somos amados. Sabemos que o Senhor, Ele faz tudo o que for preciso para nos trazer alegria. Esses dias eu escutei o pastor Heber dizer assim: você sabe que se o Senhor, isso não é teologia, até ele disse, se o Senhor tem alguma fraqueza, a fraqueza dele é você. Se nós tivéssemos a certeza, a convicção que deveríamos ter do amor de Deus, nós não temeríamos mais nada. Isso entraria verdadeiramente no nosso coração. Que nada, mas nada irá nos faltar, porque nós temos um fiel pastor que cuida de nós. Quando o inimigo ele lança esses pensamentos de mentira, de derrota, de engano, de falência, de doença, enfermidade, de fim, quando ele lança esses pensamentos, e você acata isso para você, como se essa fosse a sua vida, você pode ter certeza que você está a um passo de conquistar a vitória que o Senhor determinou para você. Não aceite de forma nenhuma, nenhuma dessas mentiras e desses pensamentos, ou alguém que se levante e fale algo assim para você. De forma nenhuma. Quando eu
cheguei aqui no Ouvir e Crer há 3 anos atrás, até agora estavam me perguntando, quanto tempo vocês estão aqui, pastor? Agora, dia 25 de março, vai fazer 3 anos que estamos aqui. Eu também não sabia exatamente qual era o meu chamado. Que é isso, mas você já disse que você já foi pastora, já foi ministra de louvor, já foi evangelista, já foi tudo que você possa imaginar dentro de uma igreja, né? Mas eu decidi chegar aqui, aprender e falar assim, Pai, apaga tudo. Quero começar do princípio. Quero aprender contigo. Eu quero saber o que o Senhor vai falar comigo. Eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor determinou para mim. Porque eu sei que quando o Senhor falar, o Senhor vai me capacitar a entender. E o Senhor vai me dar todos os recursos para que eu cumpra esse chamado. Porque dele é o querer e dele é o efetuar. Ele dá toda a capacitação. Você não precisa buscar capacitação através de um homem, ou através de um ensino, ou de um estudo. Que é isso, pastor? Você está querendo dizer que eu não devo nem estudar teologia? Não, não estou dizendo nada disso. Você pode sim estudar, deve meditar na palavra, mas o que eu quero dizer é que o mais importante de tudo é você ser ministrado, você escutar a voz de Deus para você. Porque cada um tem um chamado específico, mesmo que seja um chamado igual ao outro. Eu tenho um chamado para ser uma pastora, um chamado pastoral, mas o meu irmão também tem. Mas você pode ter certeza que nós vamos ser diferentes na atuação. Nós vamos ser diferentes na manifestação, nós vamos ser diferentes na maneira de andar, de agir, por causa das nossas personalidades, né? Por causa do meio qual o Senhor vai nos colocar para atuar, conforme as pessoas as quais Ele irá enviar para você cuidar. Então não tem como fazer réplica. Meu irmão, se você em algum momento pensou em duplicar ministério, esquece, isso não existe. Só existe um pastor Heber, só existe uma pastora Iula, só existe uma Nívia nessa terra, né? E cada um que se propõe a fazer a vontade de Deus conforme Ele falou, vai fazer para a glória dEle. Porque é assim. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa. Quando nós escutamos na palavra assim, todo ser que respira, louve a Senhor. A terra está cheia da sua glória. Glorifica ao Senhor, porque Ele é o único digno de ser adorado. Pois você saiba que você glorifica ao Senhor quando você está operando no seu chamado. Muitos, por se comparar com o outro, recuam e enterram seus talentos e param de operar e de manifestar Cristo, porque olhou para o homem, porque se aborreceu, porque ficou entristecido, porque a igreja mudou de lugar, ou porque não é aquela pessoa que veio, que está tomando conta dessa área agora, e acaba recuando. E se você para, meu irmão, porque você ficou magoado, porque você mudou de lugar, e você para de agir naquilo que o Senhor já falava com você antes, falou lá no comecinho, te mostrou o que era, você vai se entristecer. E quem dirá parar de uma vez por todas e até morrer espiritualmente? Reveja isso. Porque eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, por guardarem mágoas, ficarem entristecidas com situações e pessoas, acabaram deixando de seguir a voz, primeira voz de Deus para ela, sobre o seu chamado, sobre a obra que Ele tinha com ela. E hoje, escutando homens,
deixou de atuar naquilo qual o Senhor tinha uma unção especial. O Senhor tinha algo para mover nessa terra. E estão aí tolhidas. O Senhor não muda, a palavra diz. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O homem não pode mudar aquilo que o Senhor determinou. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele é tão misericordioso e tão amoroso, que Ele nos dá sinais de quando estamos saindo da rota e quando estamos caminhando com Ele. A palavra diz que a paz é o árbitro. A paz nos mostra se realmente estamos fazendo aquilo que é para ser feito. E essa paz é uma paz que nos traz segurança. Quando há dúvida, quando há inconstância, quando entra aqueles pensamentos de será, mas se, reveja, meu irmão, o Senhor não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. E é essa paz que você tem que buscar para se manter naquilo que Ele te chamou. E para rever se esse novo caminho que você está trilhando, Ele está com você. Homem nenhum pode mudar aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. A manifestação de Jesus através de você, no seu chamado, vai desfazer as obras do inimigo à sua volta. Vai ser a sua principal necessidade, o seu principal alvo. Você vai querer estar perto dos enfermos e curá-los. Você vai querer estar próximo daquele que está oprimido, que está abatido, que está de repente confuso, e ajudá-lo a vir para o centro, e ajudá-lo a se equilibrar. Você vai ter essa necessidade, e isso vai gerar em você a operação de Cristo em você, e através de você, vai gerar em você uma necessidade de estar sempre buscando intimidade com o Pai. É dois caminhos unidos. Você manifesta Cristo, você opera no dom e no chamado que Ele tem para você, e obviamente, em seguida, você tem a necessidade de buscar novamente poder, autoridade, através da intimidade com Ele. Você vai e entrega, e vai ao Pai e recebe, e busca, e se enche, e se capacita, e fala: Pai, preciso de Ti. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra. Quando você está cheio, você vai de novo, e você derrama, entrega, serve, dá, ama. Essa é a característica de Deus. E provê. Provê. O Filho de Deus, íntimo do Pai, Ele se alegra em ser um canal de provisão na vida das pessoas. Ele se alegra em ser alguém que possa servir, que possa se dar, que possa suprir uma necessidade. Porque essa é a característica do Pai. E isso está em nós. Aleluia! No versículo 10, quando diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, que são contrários aos filhos de Deus. Eu falei aqui, né? As obras do diabo são obras de acusação, que coloca medo, que coloca dificuldade, que coloca angústia, que traz uma tristeza profunda, que coloca aqueles pensamentos terríveis que não vai alcançar nada, que rouba a felicidade e a alegria das pessoas, porque essa é a característica do diabo. Ele veio apenas para matar, roubar e destruir. Agora, nisto são manifestos os filhos de Deus. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Pastor, o que é a prática da justiça?
Praticar a justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. Fala isso para o seu irmão. Praticar a justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. Você tem um direito e eu tenho uma obrigação. O seu direito, ser amado. A minha obrigação, te amar. Amém? E o amor que vem do nosso Pai, que é puro amor, é aquele que antes mesmo de você falar, Pai, eu preciso, Ele já preparou. Creia nisso. Até mesmo as nossas orações, a palavra diz que não sabemos orar como convém. O amor dele é tão grande que Ele preparou uma oração perfeita para que nós pudéssemos ter a certeza que as nossas orações seriam de acordo com o coração dele e seriam respondidas. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Essa justiça de Deus em nós, essa obra de justiça que nós devemos praticar, porque somos justos. A palavra do Senhor diz que Ele é justo e Ele nos tornou justos em Cristo. Cristo na cruz nos justificou de todo pecado, de toda obra. Ele nos justificou. Então nós somos justificados em Cristo e justos. Se somos justos, temos obras de justiça. E se temos obras de justiça, qual é ela? Amar o outro. Isso nos faz filhos de Deus. Amém? E esse amor, quando nós somos cheios dele, manifestamos no servir. No servir. É automático. Passamos a não julgar com muita frequência. Não vamos dizer que deixamos de julgar as pessoas, porque muitas vezes o velho homem quer voltar. E nós, intimidade com Deus, orando, né, buscando ao Senhor, sempre vem aquele alerta: opa, para aí. Olha a palavra, não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. A medida é igual. Isso fala da capacidade maravilhosa do Senhor de nos ver com o mesmo amor, não nos ver diferentes. Que coisa, né? Coisa tremenda do Senhor. Então, que essa prática, através de nós, possa ser uma atitude influenciadora. Porque o manifestar Cristo não é apenas operar nos dons e talentos os quais Ele nos deu. E como eu disse, não é necessário dizer a você: José, comece a operar como um evangelista que você é, agora. Não, aquilo passa a ser tão natural, que quando vê, o José já está aí, evangelizando, e trazendo pessoas, e falando de Jesus, e tal, quando ele está lá fora, mas de repente ele vem aqui para dentro da igreja, daí ele está aqui assistindo o culto, e acabou o culto, e ele olha para as cadeiras: ah não, eu sou um evangelista, eu vou sair lá na rua, e vou evangelizar, e vou falar de Jesus. Não, deixa as cadeiras para outro. Não, o José começa a pegar as cadeiras, e começa a juntar as cadeiras, e de repente vê um molhadinho ali, ele vai lá, pega um pano. Isso aí é amor à obra de Deus. Isso não desmerece, nem tira você do chamado que o Senhor tem para você. Porque os ministérios, os quais o Senhor determinou na vida de cada um, para cada um, eles vieram pelo amor do Pai. Mas antes, o dom de servir, Ele colocou em nós. Porque o Senhor diz, o Senhor Jesus mesmo disse: eu vim para servir. Não é? Glória a Deus. Então,
Ver uma necessidade é uma característica de um filho de Deus. É uma característica de quem tem o Senhor dentro dele, o amor de Cristo nele. Ele procura aonde está precisando de algo, independente se aquilo vai favorecê-lo ou não. Porque não importa mais para quem é o aplauso. Não é isso? Esses dias nós louvamos esse hino com o pastor Lucas, tremendo, né? Então nós queremos apenas que o Senhor seja engrandecido e louvado, somente Ele acima de todas as coisas. Por quê? Porque entrou em nosso coração que faça todas as coisas como se ao Senhor. E quando nós temos a consciência também que sem Ele nada podemos fazer, é Ele em nós. A palavra diz, lá em Apocalipse, que Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O império das trevas, Ele tirou tudo aquilo, desfez toda a obra que pudesse impedir o homem de crer que Deus o ama e o capacita e está com ele em todos os momentos, em todas as horas. Porque o Senhor diz, estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, se o Senhor está comigo e está com você, temer por quê? Por que dúvida? Por que insegurança? Por que preocupação? Não há essa necessidade mais. Mas Ele deu dons aos homens. E esses dons não são para ficarem parados. Enquanto você ficar olhando para você mesmo, para a sua necessidade de expressão, de tratar o seu próprio ego, de querer as coisas da sua maneira e fazer tudo para que alguém possa enxergar o que você fez, você está bloqueando por puro egoísmo, eu posso dizer isso. É uma palavra forte. Aquilo que o Senhor tem com você nessa terra. Que é maior, que é grande. E é para ser derramado sobre todas as pessoas as quais você encontrar. Porque o que o Senhor te dá não é para você somente. Tudo que Ele te dá, seja o dom, ou seja recursos, ou seja talento, ou seja capacitação, não é somente para você. Porque tudo que é bom, Ele não reteve para Ele. Ele deu. Essa é a natureza do Pai. E se somos filhos, nós temos a natureza dEle. Quantos estão entendendo? Diga assim, eu tenho a natureza, a realidade do meu Pai. Aleluia, aleluia. Quando ele diz aqui, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente permanece nele. Você é nascido de novo. Você está em Deus, Deus em você. O pecado não tem mais domínio sobre você, mas controle sobre você. E isso é uma realidade para aquele que realmente é nascido de Deus. Ele não pode mais pecar, porque é nascido de Deus. O pecado não está em Deus, não pertence a Deus. Se você pertence a Deus, o pecado não está em você. Se algo no seu coração te acusa, descarta. Lembre-se que lá na cruz, Ele desfez toda a obra do inimigo. E Ele desfez toda a maldição. Ele se tornou pecado em nosso lugar. E foi um preço muito alto. E que nós temos que nos lembrar disso. E lembrar o diabo também quando vier com acusação. Que hoje nós somos filhos redimidos em Cristo Jesus. Amém?
Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, que o nosso Deus, que é provedor, que se preocupa conosco, que enviou Jesus para que na sua manifestação desfizesse das obras de Satanás, e inclusive essas obras de escassez, miséria, dificuldade, ele desfez. E você é alguém que tem essa mesma natureza. Os recursos e o manifestar do poder de Deus está dentro de você, pelo Espírito de Deus. Você que está me escutando, o Espírito de Deus em você é o poder de Deus. E esse poder é manifesto quando você crê e opera no chamado, o qual Ele já determinou para você. E com que esse chamado glorifique o nome dEle, as pessoas serão, através da sua vida, libertas, curadas, transformadas, satisfeitas e providas em suas necessidades. Porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Pai, obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós e preparado todas as coisas, antes mesmo que nós venhamos abrir os nossos lábios e pedir, o Senhor já sabia o que iríamos falar. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra nos garante e nos ensina que a cada manhã as Suas misericórdias se renovam. E a misericórdia que o Senhor derramou sobre nós hoje, é para hoje. E nessa misericórdia está inclusa toda a provisão, toda a necessidade que temos suprida, todos os recursos, toda a cura, toda a satisfação, toda a alegria está dentro da misericórdia do dia de hoje. Amanhã não devemos nos preocupar. Amanhã está nas mãos do Senhor. Ele proverá todas as coisas. Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor está derramando sobre cada um de nós. E aquele, Pai, que está escutando essa palavra nesse momento, a qual identificou ser filho de Deus, a qual identificou, preciso nascer de novo, a qual identificou, eu quero esse amor dentro de mim, e eu quero manifestar Cristo, para que eu possa servir em amor, como meu Pai faz. Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor fará infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos, e isso irá muito além do que possamos imaginar, porque tudo que o Senhor derrama, o Senhor enche e transborda, porque nós somos vasos transbordantes da sua glória nessa terra, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, coloque ali. Você que está nos assistindo pela internet, tem uma oferta, oferte aí no canal, tem a conta do Ouvir e Crer. Graça e paz, e uma boa noite. Amém?